E aí, meus amigos? Bom ou não? Galera, que doideira! Que doideira! Em um dos últimos vídeos aqui do canal, eu comentei com vocês que já haviam especulações que o Nine poderia não concorrer às eleições, porém muita gente viu isso com ceticismo. Mas essa semana o Nine entrou no modo turbo de cosplay de Miss Pig, e das duas uma, ou ele ficou totalmente doido, nível de cair da própria altura, se arrebentar inteiro e depois dizer que alguém bateu nele enquanto ele dormia, ou o BO foi maior do que ele realmente vai conseguir segurar. Afinal, o povo brasileiro é um povo conservador e ir contra a natureza do ser humano é sempre uma estratégia muito ruim, porque isso é coisa de ditadores e não é essa a imagem que a alma mais honesta do Brasil, apesar das multicondenações, quer te passar. Galera, os próprios aliados estão jogando a toalha. E aí vem os planinhos. Dessa vez não vai rolar nem aquela frase, lutamos o bom combate. Vai ser apenas uma debandada completa, o fim da marmotice do ninguém solta a mão de ninguém. Nine pode estar doente, inclusive mentalmente doente. E nem sou eu que tô dizendo isso não, viu? Mas você fica calmo que eu vou resumir essa novela todinha pra você. Por outro lado, tivemos um escândalo no Senado na noite de quinta-feira. A acusação de fraude em assinatura da instalação da CPI do MEC, que se rolar mesmo, pode ser que a gente queira fazer uma limonada com esses limão? Igual na CPI do flango frito. E aqui eu não tô acusando ninguém não, viu? Mas só a título de informação, quem tava coletando essas assinaturas é o seu Randolph, o cristalzinho supremo, quase filho de consideração do STF. Vamos comentar também da mídia tradicional que tá em surto coletivo. E o quanto isso é divertido, você só vai saber se preparar a pipoca, ficar confortável e bora lá! Galera, tem tempo que eu não indico um livro, mas esse aqui eu vou fazer questão porque é o livro que eu tô lendo no momento, que é Os Estados Unidos e a Nova Ordem Mundial, que é o debate entre o Olavo e o Dugin. Quem já viu o debate vai mergulhar em novas percepções, e quem não viu é suco de conhecimento, porque você lembra, né? Conhecimento ninguém tira de você. Tá lá na minha livraria e tá saindo com 50% de desconto a 36 bonoros e 45 centavos. Precinho bacana pra uma grande obra. E eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário. Vamos então pro vídeo. Vamos começar falando do Nine, porque eu tô muito naquela vibe. Vos trago verdades. Incontestáveis verdades. Ou o Nine tem um plano diabólico pro povo brasileiro, ou ele apenas ficou doido. Ou talvez encaixachado permanentemente, né? Eu não sei, talvez seja uma alternativa. Mas antes de eu dizer pra vocês como eu cheguei a essas conclusões, minhas conclusões, vamos fazer uma retrospectiva de uma semana em que Nine jogou uma casca de banana na frente da sua campanha e disse: olha, uma casca de banana, eu vou lá escorregar. Ou quem sabe ele apenas deixou sair devido à certeza dada pela mídia o que estava preso naquele coraçãozinho peludo. E essa alternativa é bem mais provável. Eu imagino que todos vocês já viram e ouviram o que disse o Nine, mas eu vou dar uma compilada rápida, porque em uma semana Nine disse que as mulheres deveriam perder a vergonha de tirar os bebês de seus ventres. Diz que a elite brasileira, aquela que gera emprego e produz riqueza para o Brasil, é escravista. Disse também que a classe média ostenta um padrão que não se vê nem na Europa, muito acima do necessário. Incitou pessoas e militantes a irem incomodar não só os parlamentares, como suas famílias, esposas e filhos, fazendo protestos na porta de suas casas. Defendeu empréstimos do BNDES, do seu dinheiro, para a Venezuela, que não pagou e não vai pagar. Disse que resolveria a invasão da Ucrânia com cerveja. Sugeriu que Deus é petista, além de comunicar que assim que for eleito vai demitir 8 mil militares que estão em cargos de confiança, sendo que os militares fazem parte hoje da instituição que detém mais credibilidade no Brasil. Você entende a gravidade dessas falas? Não? Então vamos desenhar, porque eu preciso que você entenda, que você realmente compreenda onde eles querem chegar. Nine pregou abertamente que as mulheres não só devem ter o direito a retirar os bebês de seus ventres, como ele disse com todas as letras que é preciso que as mulheres percam a vergonha de fazê-lo. E eu não vou nem entrar no mérito do quanto isso é pesado em 1 milhão de sentidos. Mas quando você perde a vergonha de um ato desses, quando você banaliza a gravidade de algo assim, você está perdendo a sua humanidade, você está perdendo a capacidade de ser humano. E é isso.
Esse assunto é tão sério que é impossível fazer qualquer tipo de piada a respeito. Mas o interessante disso, se é que podemos dizer assim, é que no livro O Manifesto Comunista, eles contam literalmente que a família é a base da ordem social e que não se pode apenas abalar essa base, é preciso derrubá-la. Entenda, isso foi escrito em 1848. Enquanto nós vemos uma crescente constante de questionamentos sobre a necessidade de se manter uma família tradicional, em 2015 víamos matérias dizendo que a amamentação fortalecia o apego entre mãe e filho, para chegarmos em 2022 e vermos estudos sugerindo que a amamentação não fortalece esses laços. Ei, mãe, que tá me assistindo, você sabe o tanto que esse laço, o laço daquele momento é criado e o quanto ele é poderoso. Mas enfim, um ponto importante a ser questionado é como que o picolé de chuchu fica nessa história toda, porque afinal o anunciado vice do Nine é católico postulante, ou seja, absurdamente contrário a esse posicionamento do seu cabeça de chapa. O picolé de chuchu vai derreter num líquido verde fingindo demência, porque faz parte do jogo? Ou ele vai ter culhão de se posicionar? A política é um vale tudo? Vale inclusive os seus valores mais tradicionais? Vamos descobrir. Mas enfim, essa fala e essa banalização pegou mas tão mal, que não só o governo e os cristãos foram pra cima do Nine. A própria oposição, base do Lula, também foi no melhor estilo. Aí você me quebra, né? A pressão da repercussão negativa foi tão grande que Lula apareceu com a cara mais lavada do mundo pra dizer que, veja bem, eu pessoalmente sou contra as mulheres fazerem isso, eu tava só falando de uma coisa de saúde pública. Precisa pegar o nariz de palhaço? Não precisa, né? Até porque tem muito mais a ser analisado. Sobre o candidato multicondenado incentivar a militância aí na porta da casa dos parlamentares incomodarem não apenas eles, mas suas famílias, eu deixo aqui um questionamento. Não foi em 2020 que 2 pessoas foram presas porque estavam participando de um ato na porta da casa do ministro Alexandre de Moraes? Eu não sei se vocês têm essa percepção, mas pra mim as coisas só são tipificadas como crime e muitas delas sem sequer existirem na Constituição quando envolvem apoiadores do presidente. Vocês também têm essa impressão? Mas sobre o crime de incitar pessoas a cometer o crime de assédio, inclusive contra familiares de políticos, além de atentar contra o Estado Democrático de Direito, Carla Zambelli judicializou a situação. Existe a incitação à abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E levando em consideração que Lula fez um vídeo, é importante que nós digamos aqui que ou o STF manda prender o Lula no seu eterno flagrante por ter tido um vídeo filmado com ameaças que a gente está pedindo para que sejam investigadas ao Estado Democrático de Direito contra deputados que representam o povo e, portanto, ele está ameaçando o Estado Democrático de Direito e o próprio povo representado por nós. Ou o STF prende o Lula, ou então o STF retira a ação penal contra o deputado Daniel Silveira. Não dá pra gente ter 2 pesos e 2 medidas. E só pra vocês já saberem, a ação foi sorteada pro ministro Lewandowski, indicado por Lula, ao qual Lula diz que, se eleito, vai consultar o próprio Lewandowski para poder indicar mais 2 ministros. Tá repreendido, vá de retro. Sobre sugerir uma limitação de consumo para as pessoas, que segundo o Nine, pra que ter mais de uma televisão? Você não precisa, povo consumista. Eu queria entender qual a lógica dessa fala quando temos o sujeito que diz que a classe média ostenta um padrão acima do necessário acenar pro povo com um relógio no pulso de R$84 mil. Um relógio. E você sabe o que isso me lembrou? A Venezuela. Na Venezuela, todo mundo consome igual, já que mais de 90% da população está abaixo da linha da pobreza. Aí não tem ostentação, é todo mundo pobre igual. Só que isso aí só vale pro povo, viu? Já que o Maduro, apesar da sua população ter que comer lixo, se dá o luxo de ir em uma das churrascarias mais caras do mundo. E o Lula fica indignado de ter que comer comida fria num jatinho. É só isso aqui que tem, Adriano. A única coisa que está quente aqui é o alumínio. O senhor está aqui, senhor Pamela? Não tem nada, mano. Médio, né? Digamos que está médio. Está 5 minutos de... O presidente hoje recusou serviços, né? Está certo. O serviço é... E onde eu quero chegar com tudo isso? Eu não fiquei mais radical. Apenas fiquei mais maduro.
mais maduro, mais maduro. Sobre Uai, seu app de vídeos curtos.